Por que levou 50 dias para sair do Egito até o Monte Sinai? Por que 50 dias após a ressurreição até o dia de Pentecostes? E a antiga sabedoria judaica diz que eles tinham que deixar a mentalidade escrava e crescer em Jeová Jiré, o nosso provedor. Se você estiver com sua Bíblia, e eu espero que esteja, abra comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Agora, daqui cerca de 3 semanas e meia ou 4, nós vamos entrar no que a igreja chama de Pentecostes. Agora, em hebraico, esse mesmo dia que nós chamamos de Pentecostes, em hebraico ele é chamado de Shavuot. E a palavra Shavuot significa semanas. No dia de Pentecostes, quando o dia de Pentecostes vier totalmente. Agora, pelas próximas 3 semanas, eu vou mostrar-lhe algumas coisas incríveis, como o dia de Pentecostes, quando recebemos o Espírito Santo, o poder de Deus está diretamente ligado a você e eu termos sabedoria para ganhar riquezas. E eu preciso de um amém melhor. Eu preciso de um amém melhor porque nós estávamos conversando lá atrás. Você pode falar sobre... eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Eu quero o poder de Deus. Mas quando se trata de falar sobre riquezas, nós de fato temos um problema real na igreja, sabe? Há sempre aquelas pessoas que dizem, bem, a única razão pela qual o pastor ensina sobre dinheiro é porque ele quer o seu dinheiro. Diga a elas que nós nem mesmo recebemos ofertas aqui. Nós apenas confiamos que as pessoas façam o que Deus quer que elas façam, exceto 3 vezes por ano, quando nós nos apresentamos diante do Senhor e não chegamos com as mãos vazias. Isto é o que diz em Malaquias, capítulo 3, dei e será dado a você. E como nós damos? Nos dízimos e nas ofertas. E essas ofertas são na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos. A oferta de Pentecostes está diretamente ligada à sua riqueza e seu ganho financeiro para todo o resto do ano. Veja comigo em João capítulo 16, você não precisa abrir lá. João capítulo 16, versículo 12. Jesus estava dizendo a eles que tinha que partir. Ele disse, eu tenho que ir. E eles disseram, não, Senhor, você não pode ir. E ele disse, é melhor que eu vá do que se eu ficar. Agora, isso é uma afirmação bizarra. Porque seria melhor para Jesus ir do que seria se ele ficasse. Porque ele disse, quando eu for, eu vou enviar o outro. E ele vai falar com você e te ensinar e te guiar. Agora, ouça isso. Ele vai te mostrar as coisas que virão. Agora, eu quero que você pense sobre isso. Por que nós não recebemos o batismo do Espírito Santo apenas para que nós possamos ficar falando em línguas? Ou no mistério do manto? Por que nós recebemos o Espírito Santo? Porque ele vem e ele fica em você. Quando Jesus estava aqui, ele estava com eles. Mas quando ele enviou o Espírito Santo, ele se tornou parte deles. Quando Jesus estava em Jerusalém, ele estava em Jerusalém. Mas quando o Espírito Santo veio, onde quer que nós estejamos, ele está conosco. E ele nos guiará e nos direcionará e nos ensinará e nos mostrará as coisas por vir. Ouça Levítico 23, 15 e 16, diz que a partir do dia da Páscoa, eu quero que vocês contem 50 dias. Veja,
diz, por favor, coloque na tela se você puder. E diz, vocês devem contar para si mesmos a partir do dia após o Shabat, o dia da Páscoa, que vocês trouxerem os feixes das ofertas e sacrifícios, 7 sábados serão completados. Conte 50 dias a partir do dia seguinte ao 7º sábado, onde você oferecerá uma nova oferta de grãos ao Senhor. Então, do momento que Jesus morreu na cruz e da ressurreição, até o momento do Pentecostes foram 50 dias. Do momento da Páscoa até o momento em que Deus nos dá a Bíblia, os mesmos dias. O mesmo dia que Deus deu a Bíblia no Monte Sinai é o mesmo dia que nós, a igreja, recebemos o Espírito Santo. São 50 dias. Shavuot significa semana. 7 vezes 7 mais 1 é o Pentecostes. Esses 2 dias estão diretamente ligados ao poder de Deus, os sinais, as maravilhas e os milagres, e eles estão diretamente ligados à unção que Deus dá a você para ganhar riqueza. Agora, eu vou estabelecer um alicerce hoje, e na próxima semana eu vou te mostrar algo que eu diria que nunca te ensinaram. Sabe, muitos de vocês sabem que quando eu estudo, tudo que eu estudo na Bíblia, eu estudo pelo hebraico e eu tenho que compartilhar aos poucos. Mas semana que vem você vai ver que a unção de Deus, a sabedoria de Deus, está diretamente ligada a você ganhar riqueza. Agora, deixe-me lançar as bases antes de começarmos precisamente. Quantos de vocês gostariam de ser milionários? E os que não levantaram as mãos, ou você já é, ou você é um mentiroso. Quantos gostariam de ser um milionário? Ok. Quantas maneiras você conhece para se tornar um milionário? Ele sabe todas elas. Agora, eu não estou dizendo que a essa altura do ano que vem, você vai ser um milionário. Mas eu estou dizendo que se você ouvir o que Deus está dizendo, você vai ter mais dinheiro no ano que vem do que você tem este ano. Porque é o bom prazer do Pai te dar o reino. Vá comigo para Deuteronômio capítulo 8, começando com o versículo 6. Portanto, guardará os mandamentos do Senhor, seu Deus, para andar em seus caminhos no temor dele. Pois o Senhor, seu Deus, está te levando para uma boa terra. Uma terra de riachos e águas de fontes, e fontes que fluem de vales e colinas. Agora, entenda onde Israel estava aqui. Eles tinham acabado de sair do Egito. Eles tinham acabado de sair da escravidão. Eles tinham saído de onde eles eram alimentados com as mesmas coisas que os animais eram alimentados. Agora, eles estavam há 40 anos no deserto. E Deus disse, veja o que vai acontecer com vocês. Veja no versículo 8. Uma terra de trigo e cevada, de videiras, de figueiras, de romãs, uma terra de azeite e mel, uma terra onde você vai comer pão sem escassez e onde nada... Diga em voz alta. Lhe faltará. Veja, Deus estava levando-os de uma terra de pouco e insuficiente para uma terra do mais que suficiente. E Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Amém? Quando tiver comido e satisfeito, me perdoem, versículo 9. A terra onde você vai comer pão sem escassez e onde nada lhe faltará. Uma terra onde as pedras são de ferro e cujas colinas você tira cobre. Quando você tiver comido e estiver satisfeito, então você abençoará o Senhor, seu Deus. Deixe-me parar por aqui. Qualquer cristão ou qualquer pastor que diz, eu não acredito em prosperidade, nunca passou fome. Eu não sei sobre você, mas houve momentos em que eu já era cristão, Tiz e eu já éramos casados, e nós passamos fome. Eu me lembro de uma vez que nós tínhamos só uma caixa do que era mesmo? Pó de purê de batata instantâneo. E nós não iríamos receber nosso pagamento tão cedo. E a Tiz disse, isso é tudo que temos, e colocou o pó na água fervente e começou a empelotar tudo. E o que nós fizemos? Tiramos os empelotados.
Eu concordo com Paulo. Eu servi a Deus na abundância e servi a Deus na falta. A abundância é melhor. Não façam isso comigo. Vamos lá. Eu já comi aquelas pastas de amendoim de lata. Você não consegue nem espalhar aquela coisa. Eu sou da favela, sou do lado pobre da cidade. Ouça, eu não acredito nessa coisa de prosperidade. Você nunca passou fome. Mas as pessoas que passaram fome, pessoas que lutam para pagar o aluguel, as pessoas que passam aperto, nós queremos prosperidade. E nós não queremos apenas o suficiente. Não, eu posso sentir isso em alguns de vocês. Eu já passei por aquela coisa de mamãe, acabou o ketchup. E mamãe colocava água quente no pote e falava, não acabou. E eu me lembro de quando John Avancini sentou comigo e Tiz e disse, escute, Deus quer que você seja abençoado. Nós nunca deixamos de dizimar, nunca deixamos de ofertar, nunca deixamos de dar o dízimo. Mas nós sempre fomos ensinados que Deus era pobre. E quando descobri que Deus tem mais que o suficiente, então nós vamos estabelecer uma base aqui hoje, ok? Vamos voltar ao verso 10. Quando você tiver comido e satisfeito, então você abençoará o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhe deu. Entendendo que foi Ele que lhe deu, não foi Jeová Washington, não foi Jeová Salão Oval. Não busque a ninguém exceto para Jeová Jiré para ser o seu provedor. Cuide que quando você estiver vivendo na boa terra e tiver comido e satisfeito, agora veja o versículo 11. Cuide para que você não se esqueça do Senhor seu Deus, por não guardar seus mandamentos, seus estatutos, suas ordenanças que lhes dou hoje. Agora, deixe-me parar por aqui. Nós sempre, Tiz e eu sempre pastoreamos, esta igreja é um pouco diferente, mas Tiz e eu sempre pastoreamos nas favelas. Nós sempre pastoreamos onde estavam os viciados em drogas e as prostitutas e as gangues. Nós sempre pastoreamos dessa forma. E nós vimos isso várias e várias e várias vezes. As pessoas começam vivendo nas ruas ou morando em seus carros, mal sobrevivendo, e elas começam a viver debaixo deste ensinamento e elas começam a prosperar. E quando elas começam a prosperar, de repente elas ficam ocupadas demais para servir a Deus. E eu acredito de todo o meu coração que esta é a última unção que nós temos para ganhar riqueza. Então, se você quiser ganhar mais, se você vai melhorar, e este melhorar vai te impedir de servir a Deus, Deus vai te deixar onde você está. Mas você precisa fazer um voto com o Senhor. Você pode me dar riquezas e eu não ter mais contas. E sabe, não seria melhor você poder orar para que as almas sejam salvas em todo o mundo, em vez de orar para que a sua gasolina dure até você chegar ao seu trabalho? Mas quando você chega a esse ponto, nós vimos tantas vezes, as pessoas, o nosso pessoal as tiram das ruas e elas começam a ganhar dinheiro e elas começam a fazer negócios, e a próxima coisa que acontece é que você não as vê mais na igreja, nas reuniões de oração, nos evangelismos, na escola dominical, e elas ficam muito ocupadas. Deus vai se certificar de que você não fique muito ocupado. Diga amém. Ele está dizendo, cuidado. Diga em voz alta, cuidado. Cuidado! Para que você não se esqueça do Senhor seu Deus, por não guardar seus mandamentos, suas ordenanças, seus estatutos que lhes ordenou hoje. E também, quando tiver comido e satisfeito, e tiver construído uma bela casa e habitar nela, você não vai construir só a casa de outra pessoa. Senhoras, eu preciso de um grande amém das senhoras. Você vai viver na sua linda própria casa. Diga amém. Sabe, quando Tiz e eu nos casamos, nós morávamos em um trailer de uns 5 ou 8 metros quadrados. Nós literalmente poderíamos, se o arrebatamento acontecesse, subir dentro do carro. Agora, foi divertido começar assim. Mas depois de quantos anos estamos casados? 46 anos, se eu ainda estivesse em um trailer de 5 a 8 metros. Vamos lá, senhoras.
Versículo 13: e quando seus rebanhos e suas criações se multiplicarem, e sua prata e seu ouro se multiplicarem, e tudo o que você tem se multiplicar. Isto não soa como pobreza para mim. Isto soa como crescimento. Quando o seu coração for levantado e você se esquecer do Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa do cativeiro. Agora, é disso que Malaquias se trata. Eles tinham acabado de sair do cativeiro babilônico e eles estavam orando: Deus, não deixe o diabo nos atingir mais. E o Senhor diz: devolvam para mim techuvá. E é um termo muito espiritual. Techuvá, o seu coração, o seu espírito, devolva para mim. E como nós devolvemos? É interessante porque diz nos dízimos e ofertas. Porque onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Amém? E estas ofertas, e nestes dízimos e ofertas que eles ofereciam 3 vezes por ano, Israel foi tão abençoado que eles se esqueceram de como era no Egito. Eles esqueceram como era no deserto. Agora, de repente, tudo estava prosperando para eles. E eles se esqueceram que foi Deus quem lhes deu tudo aquilo. Nós não vamos cometer esse erro. Amém? Posso te contar uma história? Não vou ficar nem perto da notação. Há vários anos atrás, quando nós estávamos em Portland, e nós sempre fomos, nós levávamos as ofertas para casa, Tis fazia o livro caixa e nós orávamos em cima daquelas ofertas, ó Deus, vamos lá, Jesus, você vai conseguir. E um dia, um rapaz que era da nossa igreja, ele inventou ou desenvolveu a máquina Bowflex. A máquina Bowflex. E ele me chamou um dia e ele disse: pastor, nós vamos levar essa coisa a público. Se eu fosse você, eu compraria alguma das ações, porque nós estamos prestes a abrir o capital. Então nós pegamos emprestado, isso era um tanto que nós podíamos pegar. Nós pegamos emprestado $1.000 e compramos as ações a 30 centavos cada ou algo assim. Então, em algumas semanas subiram e nós compramos outra vez e nós compramos $2.000 em ações. E em 1 ou 2 anos, nós já tínhamos $13 milhões. Irmãos, eu pensei, ganhar dinheiro é fácil. E então eu decidi, e eu não estou brincando, nós tínhamos 13 milhões na bolsa e estava crescendo mais. E estava crescendo. E eu disse: quer saber? Eu acho que eu vou deixar o ministério. E da noite para o dia eu perdi $13 milhões. E eu aprendi, ouça agora, eu aprendi. Sabe, quando nós estamos com fome, temos muitas dívidas, nós ficamos: oh Senhor, mas de repente nós não temos mais essas necessidades e não mais: oh Senhor, e domingo de manhã só. E ficamos em casa. Ei, me escute agora. O Senhor dá. Confia em mim quando eu digo isso. E o Senhor também tira. Não cometa esse erro. Eu compartilho isso porque não cometa esse erro. Deus conseguiu a minha atenção. Senhor, me dá mais uma chance, eu prometo que continuo no ministério. Mas diz no versículo 16, no versículo 15: aquele que te guiou por todo o grande e terrível deserto, onde há serpentes ardentes, escorpiões e sede de água, não havia água, e que te deu água de uma fenda da rocha. Quantas vezes você precisou de um milagre para pagar as contas e Deus te atendeu? Deus te atendeu. Não seria maravilhoso poder viver sem ter que orar por um milagre no fim ou não precisar tomar uma decisão, você não ter que tomar a decisão, ou nós comemos na sexta-feira ou pagamos as contas na segunda-feira. Deus tem mais do que o suficiente. Aquele que te alimentou no deserto com maná, que seus pais não conheciam, para que ele pudesse humilhá-los e pudesse testá-los, para fazer o bem no final. O que ele quer dizer com testar? Quando eles precisaram, Deus trouxe o maná do céu. Quando eles precisaram, Deus trouxe água de uma rocha.
Todos os dias eles se levantavam e bum, lá estava o maná, bum, a água saía de uma rocha. Mas ele disse, eu vou te tirar do apenas o suficiente para o mais que o suficiente. Eu vou te levar lá, se você me servir, eu vou te levar a uma terra onde há água fluindo em todos os lugares, onde há figos e romãs crescendo em todo lugar. Mas não pare de servir a Deus. Não fique em casa. Veja o verso 17. Então você diz em seu coração, o meu poder e a minha mão me deu esta riqueza. Eu me lembro de pensar assim, 13 milhões. Irmão, eu realmente devo saber fazer negócios. E eu não coloquei isto como vindo da mão de Deus. E eu falhei no teste. Agora, eu fiz o voto. Deus, se você colocar esses 13 milhões de volta na nossa conta bancária, eu vou passar no teste. E todo o povo de Deus diz... Isso pode acontecer para nós da noite para o dia. Veja no versículo 19. Versículo 18. E te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que... Veja nas próximas palavras. É Ele quem te dá. Diga eu. Diga em voz alta, eu. É Ele quem te dá poder para obter riqueza, para que Ele estabeleça a sua aliança que jurou ao teu pai, como é hoje. Então, se de alguma forma você se esquecer do Senhor teu Deus e seguir outros deuses e servir e adorá-los, eu testifico contra você neste dia que você certamente irá perecer. Agora, há um mês de sermões nesse ensinamento aqui. Mas o que eu quero enfatizar nesta manhã é que Deus nos dá poder para ganhar riqueza. Agora, eu sei que você já me ouviu dizer isso 1000 vezes ao longo dos anos de ministério. Se o seu dinheiro fosse ruim, Satanás ficaria nos esperando no estacionamento distribuindo dinheiro para nós, enquanto nós entramos na igreja. Então, a primeira coisa que temos que entender é que dinheiro não é ruim. Dinheiro é bom. Eu vou para aquele lado de lá. Os amoritas. Dinheiro é bom. Sabe o que é o dinheiro? Dinheiro é um amplificador. Se ele está nas mãos de pessoas más, ele amplifica coisas ruins. Se ele está nas mãos de pessoas boas, ele amplifica coisas boas. Agora, a jornada, a Bíblia diz em Levítico, conte para si mesmo é uma contagem progressiva. É uma contagem para cima da Páscoa, da ressurreição, para o Shavuot ou Pentecostes. É uma contagem de 49 passos mais 50. E Deus diz aqui, e isso é muito poderoso, se você tiver um tempo para estudar isso, diz, conte para si mesmo. Em outras palavras, ninguém pode fazer essa escalada desses 50 dias, dessas 7 semanas, exceto você. Agora, há muitos tipos de ensinos aqui, mas o primeiro ensinamento é que você não pode nem começar essa contagem, você não pode começar a jornada. Para Pentecostes ou Shavuot, onde Deus traz o Espírito Santo e o fogo, e Ele traz a sabedoria da prosperidade, você não pode nem começar essa jornada. A antiga sabedoria judaica diz, a menos que você tenha alegria. Enquanto eu estudava, eu pensei que maneira melhor de ter alegria do que entender que Deus quer as minhas contas pagas. Deus quer que eu tenha não apenas minhas contas pagas, mas Ele quer que eu tenha mais do que o suficiente. Deus quer que o seu marido seja capaz de te levar para férias onde não há barracas envolvidas, onde há serviço de quarto. Se tudo que você pode fazer é pagar suas contas, você não pode fazer outras coisas. Mas é o bom prazer do nosso Pai te dar o reino, certo? Então, o primeiro passo para entender o poder de ganhar riqueza é entender
O primeiro passo é que você tem que acreditar em seu coração, que Deus quer que você prospere. Você tem que acreditar nisso. Não importa se você é jovem ou velho, homem ou mulher, branco, negro, de bolinhas marrons, xadrez ou colorido, não importa. Deus quer que eu prospere. Se você acredita nisso, grite amém. Agora, assim que você diz isso, você começa a ter todas essas perguntas que vêm em sua mente. E é por isso que esta é uma base. E eu vou te mostrar nas próximas 2 semanas alguns ensinamentos incríveis e escrituras que você nunca ouviu antes. Mas você tem que começar com isso. Deus quer que eu prospere, não importa onde eu esteja agora. Deus quer que eu cresça financeiramente. Porque se você não acreditar nisso, a Bíblia diz, um homem de mente dividida é instável em todos os sentidos, e este homem não pode pensar que quando ele ora, que ele vai receber qualquer coisa do Senhor. Então, se você está orando e você diz, Senhor, sabe, eu gostaria de ter a minha própria casa em vez de pagar um aluguel. Eu acredito nisso. Quando você paga um aluguel, e todos nós começamos assim, quando você paga um aluguel, você está pagando aquilo para outra pessoa. Então você está orando, Deus, eu quero uma casa. Ou você está orando, Deus, eu preciso das contas pagas. Oh, Deus, eu gostaria que meu marido comprasse joias para mim, que não deixem meu pulso verde. Mas então o diabo chega e diz que isso é mal, porque é isso que a religião fez. A religião nos diz que não é bom querer essas coisas. Então, quando você está orando por essas coisas, e daí você tem dúvida se Deus quer que você tenha essas coisas, a sua mente se divide, e uma pessoa de mente dividida é instável em todos os seus caminhos, e ela não recebe nada. Então, você tem que ser firme, e você não precisa ter vergonha de dizer, Senhor, eu quero finanças não apenas para sobreviver. Eu quero finanças que são de boa medida, recalcadas, sacudida e transbordantes. Então, isso significa que você tem que expulsar esses pensamentos religiosos. Sabe, se você observar aqueles que ensinam a religião, e a pobreza e a espiritualidade, ou sinônimos disso, eles querem o povo deles pobre, mas eles podem ser ricos. Então, você tem que entender. Agora, outra coisa que eu acho que você tem que entender, e eu vou te mostrar nas próximas 2 semanas, não vou entrar nisso muito hoje, eu vou te mostrar como o poder do Pentecostes está diretamente ligado à sabedoria para ganhar riqueza. Mas você tem que entender que Deus te dá poder para ganhar riqueza, certo? Como era aquela música? I've got the power! Quem fez essa música? I've got the power! Diga, eu tenho o poder. Você já tem. Deus está lhe dando o poder de ganhar riqueza. Ouça, Eclesiastes 10:19 diz, uma festa é feita para rir. Todos nós gostamos de uma festa de aniversário, uma celebração. Uma festa é feita para rir. O vinho alegra o coração, mas o dinheiro responde a todas as coisas. O dinheiro responde a tudo. A empresa elétrica liga para você e diz, nós lhe enviamos avisos e vamos desligar a sua energia. E você diz, mas eu orei. Eu orei para vocês me perdoarem. E eles vão lá e clicam. O dinheiro mantém a luz acesa. Eles ligam e dizem, vamos ter que tomar o carro. O dinheiro paga o carro. Você precisa de comida para seus filhos. O dinheiro paga aqueles alimentos. Você tem que mandar seus filhos para a faculdade. O dinheiro paga a faculdade. Seja o que for, o dinheiro responde a essas coisas. Amém? Agora, veja, eu não estou limitando o que Jesus poderia fazer. Jesus poderia aparecer na concessionária Ford e dizer, eis que te digo, dei a meu filho um carro de graça. Ou ele pode te dar o dinheiro. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube.
Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.